ver como a gente pode pautar esse projeto. Ó, a ideia, assim, antes de você começar a gravar, assim, depois a gente puder volta. Assim, a ideia é assim, que eu falei assim, galera, esse sisteminha aqui, a gente passar para uma aplicação web. Então, só que também não sei te dizer que banco de dados você iria usar, essas coisas aí, não sei, isso aí vocês que queriam projetar? Tá. Se não tiver nenhum requisito técnico, pode propor. Tá. Vocês não utilizam nenhum banco de dados hoje? Então, hoje a gente tem, porque assim, o nosso ERP, ele fica no data center, aí ele é terceirizado, eles usam PostgreSQL. Mas assim, eu tenho a aplicação aqui que eu uso o Oracle. Entendi. Mas esse sistema foi feito por uma terceirizada também? Não, esse aqui na época eu fiz, mas eu fiz em Clipper na época, faz muitos anos. Mas aí, por exemplo, prefere o Oracle ou o MySQL? Não, porque hoje não precisa, pode ser o MySQL hoje. Porque o MySQL é gratuito. É. O Oracle já seria pago. Já seria pago, né? Mas o Oracle eu uso numa aplicação que é de automação lá, então não precisaria. Então tá, fica à vontade então, pra vocês perguntar o que vocês quiserem. Assim, inicialmente a gente já tem uma noção, mas o que o sistema faz hoje? Então, esse sistema de minuta, para que ele serve? Então, por exemplo, a gente emite ele, é um documento, né, que você tem aqui, ó, que, por exemplo, a gente manda gaiola, pallet, envio de mercadoria de escritório, é um documento que vai, em vez de ter uma nota fiscal, ele vai com essa minuta, porque não tem documento fiscal, isso aqui não é um documento fiscal, é só um documento interno que a gente manda para as filiais, para comprovar que ele recebeu a mercadoria, entendeu? Mas eles recebem a nota fiscal no outro momento? Não, tem só a minuta. Tipo assim, vamos supor, ó, eu vou mandar um material de limpeza para a filial nossa. Então o que a gente faz? A gente separa nas caixas, aí eu relaciono, então, tá seguindo o volume que é o material de limpeza para a filial. A filial que você fala é o mercado, por exemplo? Não, a filial nossa mesmo. Da nossa. Isso, então isso é transferência interna? Isso, não interno. É algo o externo, aí ele segue com a própria nota do cliente. Que aí é a nota fiscal? Isso, a própria nota. Mas vai em um anexo. Vocês têm quantas unidades? A gente tem 5. A gente tem Campinas, a matriz, tem uma filial em Ribeirão Preto. Eu vou pegar depois um folder lá para vocês. Todas em São Paulo? Todo o estado de São Paulo. A música só trabalha no estado de São Paulo. Só. Então essa minuta é só transferência de produtos internos? Internos e externos. Assim, externos também acontece. Que nem, por exemplo, ó, vou fazer entrega. Aí eu vou com conhecimento eletrônico. O conhecimento é um documento fiscal. É a nossa nota fiscal que é o conhecimento. Aí chega lá, por exemplo, faltou um volume. E esse volume está aqui, por exemplo, os caras esqueceu de carregar. Aí o que acontece? O mercado recebe e ele segura o nosso comprovante de entrega lá até que eu vou levar esse volume faltante para ele. Aí, só que eu não posso emitir um outro conhecimento que é um documento fiscal para levar só esse volume, porque a nota já está lá. Aí o que eu faço? Eu emito essa minuta aqui, que vai seguir com aquele volume, só com a cópia da nota, para me entregar e resgatar o meu comprovante. Quando o senhor tiver que fazer uma entrega, sei lá, no mercado em Ribeirão Preto, geralmente esse produto sai daqui da matriz? Não, sai da filial. Então, aí, por exemplo, se você recebeu esse produto de limpeza aqui da matriz, você faz uma minuta, manda levar esse produto para a filial de Ribeirão Preto, aí vem a minuta para falar que eles estão recebendo esse produto lá, e vai ser a responsabilidade deles pegarem esse produto e levar para o mercado de Ribeirão Preto. Então é esse tipo de transação que a minuta Ou senão a própria filial emite, entendeu? Entendi. Então, vamos supor, se o volume está faltando lá na filial de Bauru precisa pegar aqui, e eles têm o volume lá, aí eles mesmos emitem lá e já fazem. Então esse sistema de minuta não é só da matriz? Não, sistema de por isso que eu falo da gente colocar ele na web, porque assim, todas as nossas filiais teriam acesso, né? Porque é a mesma coisa que assim, ó, por exemplo, se eu emitir uma minuta de Campinas para Ribeirão Preto, a hora que chegar lá ele teria que baixar ela, entendeu? Entendi. Ele tem que receber a minuta, ele vai colocar a data da baixa que ele fez o recebimento dela. Essa assinatura ou esse comprovante que ele recebeu a mercadoria precisa ser em papel ou, por exemplo, se ele der um recebido lá pelo sistema online para você? Então, não, hoje ele faz, hoje, por exemplo, a minuta, ó, ela é gerada em 3 vias, tá vendo? Ó? Então, a primeira via é o destinatário, segunda via, isso aqui é gaiola, só imprimir uma via, né? A segunda via é o comprovante de entrega,
E a terceira via é de arquivo. Então, por exemplo, a gente emite 3 vias. Eu fico com uma via aqui e eu libero 2 para ir para entrega. Aí quem recebeu, ele vai assinar uma e vai me devolver, que é o meu comprovante, e o outro ele fica para ele fazer o arquivo dele. Mas, por exemplo, assim, isso é uma exigência tipo, legal Não, ou uma exigência que vocês fazem? É nossa, então, por exemplo, se a gente fizer um sistema online, onde, por exemplo, ele lá no sistema dele consegue dar um ok, e você consegue receber isso e gerenciar isso, para vocês satisfazem. Porque aí vocês diminuem isso, essa papelada, no papel, isso é mesmo. estoque, guardar tudo isso, depois, isso mesmo, Seria mais interessante. Como é algo interno, a gente não tem tanta questão legal nisso, né? Não, porque assim, isso aqui não é um documento fiscal. Por isso que, assim, ó, por exemplo, a gente não consegue nem colocar isso no SRP, porque como não é um documento fiscal, a empresa não faz. Certo. O Biel também, falou também que, tipo, hoje parece que todo mundo tem uma senha padrão, né? Para acessar esse sistema. É uma senha única. Uma senha única, e aí todo mundo acessa essa senha única, você não consegue distinguir o usuário e tal. Se a gente fosse fazer isso web, acho que seria teria interessante que ter por usuário. Isso. Então isso também é uma necessidade, né? É necessário configurar os acessos dos usuários ou todos os usuários? Não, é livre daí. Livre, porque tem poucas opções e aí... Não tem nenhum dado, não, aqui. Não tem nada que seja restrito assim de falar, o Sr. Gabriel só pode fazer a emissão, não pode fazer baixa, não teria nada disso. Quem tivesse o acesso já poderia usar 100% dele. A gente viu que uma das funcionalidades lá era o cadastro de empresas, né? Que tinha Isso. Baixa e relatório de minutas, controle de pallet, indexa arquivos e retorno. Teria alguma a mais para a gente acrescentar ou só está? Então, tem agora, vamos supor, usuário. Melhoria, usuário, né? Teria que ter agora o cadastro de usuário, né? Que não tem. E, por exemplo, hoje em dia você nem usa mais esse negócio de indexar. Isso que eu hoje porque no Clipper você tinha isso, né? Você fica às vezes rodando a indexação, né? Então hoje... nem está usando lá, tem essa opção, mas não está usando. Não, hoje usa por causa da versão do sistema que é em Clipper. Mas eu falo assim, a hora que se você fizer uma aplicação hoje que é atualizada, ele não precisa ficar fazendo isso, né? A própria base já atualiza sozinha, né? Porque o Clipper às vezes dá uns erros de, corromper arquivo, aí você tem que ir lá e mandar processar de novo, entendeu? Seria interessante, não sei hoje como funciona, se você consegue extrair algum tipo de relatório do sistema, sei lá quantas minutas foram tiradas, quais são minutas ainda que não foram devolvidas, se isso acaba sendo controle manual que você faz. Não, isso aí tem um relatório de minutos emitidos no período e minutos em aberto. Entendi, lá no mesmo programa, isso também tem que ter. Aí além, o Gabriel também falou em relação a controle de pallets. Isso, aí já seria um outro controle, ó. Certo. Seria esse daqui, né, ó. O que é? Então, por exemplo, toda a carga que vai sair com o caminhão, a gente carrega sobre um pallet. Vocês sabem o que é o pallet? Sim. Tá. Então a gente pôs os pallets e assim, o pallet é nossa, propriedade nossa. Vai na mercadoria que é do cliente. Então a mercadoria tem a nota fiscal, o pallet a gente não precisa emitir nota. Então esse controle de pallet é só para a gente ser administração, assim, de quantos pallets está saindo para aquele caminhão e depois quanto que ele tem que trazer de volta. Então se você olhar aqui, ó, tá vendo? Então aqui ele sai, né? Controle de pallet, tem um número sequencial, data, quem foi a filial que emitiu, quem foi o usuário, aí filial destino, no caso Campinas mesmo, aí ele coloca tipo de recibo, né? Distribuição de entrega. Aí ele coloca lá quantos pallets PBR, quantos é chefe, outros ou gaiola. Aí ele, deixa eu ver aqui no caso ele nem emitiu para pallet, ele emitiu para carrinho hidráulico. Aí saiu isso daqui, emite isso daqui, vai junto com o nosso romaneio de entrega, daí o motorista quando volta tem que devolver isso. Aí o pessoal da descarga, tá vendo? Eles fazem a conferência. Ó, ele saiu com 4, ele devolveu só 2, né, exemplo. Aí sabe que ele está devendo 2 pallets, entendeu? É só pra gente controlar a saída e o retorno. Isso não só é com pallet, tipo com carrinho, pallet, isso. Mas assim, ó, só que assim, ó, que aqui ele já foi realmente observado, mas ele usou errado. Isso aqui não é para carrinho, é só para pallet e gaiola. Entendi. O carrinho ele teria que usar aqui na minuta. Ele poderia ter feito a minuta aqui, entendeu? Que é diverso. Só que esse controle, por exemplo, de pallet, aí diferentemente da minuta, não é um controle só interno.
assim, de transferência de unidades e tal. Você usa isso É, só também. interno também. Só Não, mas interno sai também. para externo. Isso. Sai para Sai externo para também. cliente, Então, é. se eu for- Mas a minuta também vai para cliente, às vezes. Como eu te falei, aquela situação, se faltou um volume na entrega, aí eu tenho que levar esse volume lá. vai Aí, diretamente para o cliente na isso, minuta. vai. Aí, em vez de sair que nem os dados aqui, ó, tá vendo? Ó, nesse caso aqui, foi com o cliente nosso, ó. Entendi. Aí ele preenche com os dados do cliente. Por isso que aqui, ó, tem essa base de dados que eu coloquei, tá vendo? Ó? Você tem a filial e você tem o arquivo de empresas. Ó. Certo. Então aqui é o cadastro tanto os as destinatários unidades. como cliente nosso. ó. Entendi. Mas é, por exemplo, se a empresa comprou, sei lá, um fardo de uma determinada coisa e vem faltando. A empresa fica com a nota fiscal quando na primeira entrega. Isso. Aí Aí devolve só uma cópia, só uma devolve via. uma cópia falando, não, tá faltando isso daqui. O caminhoneiro, a pessoa responsável pela entrega vem para a empresa, informa essa falta, aí vocês geram uma minuta. Isso, já na E minuta aí que eu a tenho que pessoa levar. assina lá a minuta. Isso, ele fica assina a isso minuta e resguardado pra devolve você. isso, e devolve o meu comprovante de entrega, falando que já está tudo quitado, entendeu? E aí no controle de pallet, o Gabriel também me falou que, tipo, esses pallets, eles são feitos lá no depósito, né? Depósito? Armazém, isso. E tipo, é o cara... Você tá esperando. Ele recebe lá no depósito esses pallets. Mas quem gera esse controle de pallets parece que é onde o Gabriel trabalha, a isso. expedição. Ah, E pelo que o Gabriel tinha me explicado, não existe uma comunicação entre o armazém e essa e a expedição. expedição. Então acaba sendo um motorista falando quantos pallets tem no caminhão. Mas é assim, eles estão fazendo errado, porque assim, ele tem um formulário que ele tem que preencher. Ele tem um formulário que ele fala assim, ó, eu carreguei tantos conhecimentos e tantos pallets, entendeu? E esse formulário tem que ir junto para a expedição no fechamento. Então tem que ter essa Isso, comunicação. se está acontecendo isso, assim, eles estão fazendo errado. Mas aí você acha que essa comunicação tem que ser tratada nesse sistema? Seria interessante deixar alguma coisa automatizada lá para eles? Ou você está... Não precisaria. Não. Porque ele tem que preencher esse documento que é a ordem de carregamento lá, entendeu? Certo. Eles teriam que fazer isso. Nesse momento não precisaria fazer isso. Então o sistema nesse caso só digitar, a gente Isso. tem a responsabilidade só de digitar as informações. Isso. Uma questão de design dos protótipos, tem alguma uma especificação, tipo, você quer dessa maneira, você pensa... Das telas, você Das fala? telas, isso. Não, cara. Se for assim que você sugerir, é válido. né? Tendo as informações. Seguindo aquelas funcionalidades, né? Aquele Isso. mesmo padrão. Aham. Não teria um modelo assim. Precisa ser assim. assim. Esse cadastro de clientes, vocês hoje todo o sistema ele cuida de todos os clientes da empresa ou ele só cuida de clientes que necessariamente vão ter essa minuta? Não, ele só vai, tipo assim, conforme vai ter necessidade dele gerar minuto com o cliente, se não tiver cadastrado, ele cadastra. Mas você já tem um outro sistema com todos os clientes? Já. Não seria interessante fazer a comunicação entre esses dois? Então, aqui assim, o pessoal não permite, né, a gente acessar a base deles. A única coisa que eu poderia fazer, tipo assim, seria um início, eu gerar um arquivo texto e fazer a importação para eles, entendeu? Tipo, gerar uma base lá, conforme um layout. Porque cada cliente, mesmo que ele já tenha um cadastro aqui, precisa fazer um novo cadastro. Se ele pra não gerar- tiver cadastrado na minuta, gerar vai ter que minuto. cadastrar, Aí vai ter que Mas cadastrar. esse acesso não pode acontecer por causa de informações confidenciais? Eles não alguma deixam coisa? acessar a base. Mas, por exemplo, as informações que são exigidas para gerar minuta, você tem também Tem, lá. porque eu tenho a nota, tem tudo, né? Então, acho É. que tem como a gente tentar trabalhar nisso, de só pegar as informações que a gente precisa para cadastrar um cliente no sistema da minuta. Porque senão é um retrabalho, entendeu? Aham. Porque você já tem um cadastro aqui com todas as informações. Então, a única forma seria tipo assim, ó, eu gerar um arquivo texto nesse ERP que eu já uso hoje, aí eu passaria, tipo assim, eu teria ele e o sistema teria uma opção lá de fazer a importação dessa base. Aí dá certo. Mas assim, ela fala assim, ó, eu vou botar um CNPJ aqui. E ele fala assim, ó, não tem cadastrado. E ele buscar na base, aí eles não deixam acessar. Por limitação do RP. Tá falando. Não, eles não autorizam, né? Por segurança deles lá, eles não autorizam a gente acessar nada. Só nesse arquivo. Só via importação, Mas assim, isso aí também é meio relevante porque como o volume não é tão grande, e ele tem as informações na mão, para ele também fazer o cadastro ali na hora,
ele vai fazer uma vez só. O sistema é rápido, não teria problema. Você acha interessante a gente pensar também em acesso mobile, né? Colocar pelo celular, talvez aplicativo? Não é Pode ser. interessante? Não. Talvez agiliza. Foi inovação, a gente quer fazer. Não tem problema de acessarem fora, né? Já que vai ser uma coisa online. Não. Não tem esse problema, né? Acessarem fora aqui. Vocês vão fazer assim, a parte documental disso, né? É isso? O E trabalho protótipo telas, né? E as E a parte telas. documental vai dizendo, Entendi. é acesso mobile, é acesso na web, Entendi. Vai ser tal toda, linguagem utilizada. toda a documentação de requisitos. A gente também vai ter que fazer os diagramas de casos de uso, de fluxo de dados e as telas, tipo, a prototipação. Tá. Deixa eu só autorizar um negócio, deixa eu ver. Clipper. É pra dose, né? Antigão. E o banco de dados é Então, do próprio Clipper, que é o DBF, né? O database aí. Você nem nasceu, cara. Quando fiz isso. Você estudou programação? Eu fiz processamento de dados. Fiz bastante sistema já. Mas depois eu parei de mexer e fiquei desatualizado. Vai partir para logística ou continua trabalhando? Na área de TI? Não, aqui na empresa eu sou responsável por TI, né? Mas hoje eu não programo mais. Porque a gente terceirizou, né? Hoje eu cuido mais da parte administrativa e financeira. Mas eu gosto de programar. Não tem nada, acho que assim, nada melhor do que você fazer e depois você vai funcionando, né? Mas eu fiz muito sistema já. Nossa, fala pro Gabriel. E de expectativas, assim, em relação ao projeto além de ser online e tornar esse processo muito mais dinâmico, mais fácil de acesso, mais o design mais fácil para o usuário, né? Mais amigável, vamos dizer assim, para o usuário. Tem alguma outra expectativa? Então, só da gente assim, ter ele online hoje, porque, por exemplo, da forma que ele é hoje, eu tenho ele instalado em cada unidade. Então, vamos supor, eu tenho instalado em Campinas, eu tenho instalado em Ribeirão. São unidades não se conversam. Eles não se falam. Então, por exemplo, eu tenho um número... Por exemplo, você tem um relatório de minutas da eu tenho que pedir para eles mandar. Você tem que pedir para todos os unidades. Então, isso também... Só que aí, por exemplo, assim, o senhor tem um acesso de... Não vai falar senhor, não. Desculpa, Não, sabe, desculpa, pode chamar de André mesmo. Você tem um acesso, por ser gerente, a todos. Né? Mas, por exemplo, um supervisor lá da unidade lá de Ribeirão Preto, ele poderia ter esse relatório, mas seria pertinente só ter da unidade dele. Um ponto importante, então, por exemplo, ele não pode excluir. O usuário, seria interessante, tipo assim, o único nível da gente colocar, então, por exemplo, poderia colocar nível, vamos por nível 0, poderia fazer tudo. Nível 1, ele não pode excluir um documento desse. Ele pode gerar. Ele pode cadastrar, mas ele nunca pode excluir. Existe edição desses documentos? É necessário ter ou edição? Por exemplo, vamos pensar que eu gerei uma minuta com, sei lá, o nome da pessoa errada, alguma coisa assim. Hoje, como que funciona? Eu consigo ir lá e editar? Eu tenho que fazer um novo? Não. Mas ele poderia... Ele pode entrar alterando, né? Hoje ele pode entrar e fazer alteração. Sim, faz alteração. Aí que é a edição, né? Você tá falando, tá. Aí ele imprime de novo. Mas ele não pode excluir. Porque, assim, se a gente deixar excluir, a gente abre brecha para ter... Ninguém pode excluir ou só esse usuário nível 1? Isso. A gente pode deixar assim, vamos por usuário nível 0 ou A que seja, ele tem direito de fazer tudo. E diferente disso, ele não pode fazer exclusão. Então, o usuário... Ou, tipo assim, você pode fazer também o seguinte, né? Colocar, no próprio cadastro de usuário, você pode colocar que tipo de operações ele pode fazer, né? Aí você não vincula um nível, né? Vamos por usuário André. Alterar, incluir, excluir, fazer lá os flagzinhos lá de marcar. Aí se tiver marcado todos, ele consegue fazer tudo. Se ele tiver marcado só a inclusão, ele só vai fazer a inclusão. E quem vai fazer esse cadastro? Então, aí o cadastro seria um usuário master, aí teria que ter um usuário master. Então cada unidade vai ter que ter seu usuário master? Não, a gente pode fazer só um aqui e as filiais não teriam. Não teria. Aí como ele vai estar na rede, vai poder fazer a inclusão desse cara. Como ele está na rede, um exemplo,
Aí Então, vai estar vai ter online. regra de usuário, É, então. vai ter, é verdade. Calma É aí. que hoje não tem, mas assim, só que agora pensando Sim. nisso, assim, é melhor já Então, ter. então vamos pensar aqui, ó. Então, vamos falar que o nível 1 é você, que é o pessoal Tá. da central. Vocês vão ter acesso total ao sistema, relativamente a isso, mas além disso, o cadastro de usuários vai ser responsabilidade sua, Tá. ou de alguém que tem Uhum. né, esse acesso. Além disso, relatório geral De tudo. de tudo. Uhum. E a parte da exclusão. Com as Isso. coisas. Aí o nível 2, que é o operacional, vamos Uhum. dizer assim, esse nível 2, esse operacional, ele vai ter acesso, tirando essa parte da exclusão, mas o resto do sistema, essas Uhum. opções que são apresentadas aqui, Ele teria Ah, tudo daí. definição. Isso. ele poderia fazer tudo isso daqui. Poderia. Então, esse nível aqui a gente não precisa controlar. Não. O que a gente precisa controlar dele é acesso a relatórios apenas da unidade dele, Certo. e a exclusão, que é ele por padrão, ou pode ter alguma personalização em relação Não, a isso? pode ser por padrão, né? Mas hoje então ele não consegue excluir mesmo assim. esse sistema. Hoje ele não exclui porque assim, eu coloquei uma amarraçãozinha dentro do programa lá. Mas nem, o senhor, nem você Não, consegue eu excluo. Você exclui. É. Então existe já Eu um fiz tipo uma- de... mas é meio assim, tá dentro da própria programação, entendeu? Entendi. Se eu entrar com a minha senha, daí eu identifico que sou eu, Aí aí ele já É. faz um... Então, beleza. E dentro desse nível, dentro dessa unidade, né, não existe uma pessoa, uma posição de comando que precise de alguma coisa desse nível 1. Ele vai ter o mesmo acesso que todo mundo Isso. na unidade. Aham. Não tem essa diferença. Só a única diferença que existe entre a matriz, né, um pouco vocês e as unidades. Isso. Dentro da unidade não tem nenhuma posição de Não. comando. Aí então, por exemplo, cadastro de unidades, a gente vai ter que ter um sistema, né? Isso, tem aqui, tá como acho que filiais. Filiais. E esse cadastro de Tá unidades aqui, ó. também? Aqui, ó, filial, ó, tá vendo? Filial, né, Entendi. daí empresas, né? A minuta, os itens a minuta e o de pallet. Tá. Só Aí esse cadastro de filial é uma coisa que a matriz faz exclusivamente. Aham. Então também essa questão Também. do cadastro da filial. Aqui, ó, se a gente for ver, por exemplo, né, na verdade a gente pode até eliminar essa base. Apenas com uma base eu conseguiria atender os dois. Os dois o quê? Deixa eu ver isso daqui, ó. Então, na hora de eu estar cadastrando o remetente, eu buscaria nessa cadastro de empresa também. Só que o cadastro de empresa todo mundo pode fazer. Isso. Mas a filial eu vou cadastrar uma vez só, né? Porque assim, vamos supor, eu tenho 5 filiais hoje. Eu vou cadastrar só as 5 ali, vai ter só as 5, Entendi. né? E depois, assim, só vou cadastrar de novo se amanhã ou depois a gente abrir uma outra filial. Mas, por exemplo, se alguém lá cadastrar uma filial, esse nível de controle não é uma coisa que nesse momento preocupa, não vai causar nenhum não vai problema causar para nada. vocês. Não. Então, por isso falando, de repente, Então, não sei, sumir pra com gente esse- pensar, a gente pode matar isso daqui, ó, E e substituir ter um com- único cadastro que vai atender tanto como remetente como destinatário. Então, na hora que eu pôr o CNPJ aqui do remetente, ele vai buscar nessa base. Na hora que eu pôr o CNPJ aqui do destinatário, ele buscaria nessa base também. Aí fica uma base só, porque vai ficar uma base só com 5 registros, Entendi. não tem tanta E necessidade. acaba, não tem tanto É. problema.
E, ó, hoje em dia, acho que você nem usa, né? Por exemplo, a linha, né? Hoje em dia você cria um campo que é de texto, né? Que você põe o tamanho que você quiser, né? Ele fica editado mais de uma, duas, três linhas, né? Sim. Então, por exemplo, hoje você nem precisa ter três campos, né? No Clipper não, no Poderia ter Clipper não consigo isso, né? Poderia ter um campo só para observações. Isso. Aberto. É. Esse conferente é o pessoal da É expedição. o nome. Então, é o nome do conferente lá do terminal. É. E quem que passa essa informação? Então, ele tem que passar nesse papel que eu falei, que entendi. teria que ir para a expedição. Que vai com o nome do conferente, vai a quantidade de... É o motorista que entrega esse Isso. papel lá. Frota é o quê? É o número do caminhão. Então, a gente não usa a placa, né? A gente usa o número de frota, né? Se você olhar os caminhões, não, assim, os que é do Mosca, ele tem um número na lateral que é o número de frota. Entendi. Isso também vem tudo com... Vem tudo nesse documento aqui. Eles têm. Dessas informações aqui da minuta, o que não vem nesse documento? Que o senhor consiga identificar? Você consegue identificar? Não, tudo teria que vir, porque senão você não tem como emitir. Então, parte do princípio que eles mandam um documento com todos esses dados. E aí, por exemplo, vamos pensar que eu preciso gerar uma minuta para a mesma empresa. Geralmente não vai mudar muita coisa em relação... Como assim você fala de eu gerar... Não, por exemplo, eu tenho que, em uma das cargas faltou um produto, eu mandei uma minuta, fiz a substituição para a empresa A. E, sei lá, daqui 10 meses faltou de novo um produto lá, eu tenho que fazer uma outra minuta para mandar o mesmo processo. Tá. Aí não vai ter muita alteração, né? Vai ter alteração da frota, provavelmente pode ser um outro caminhão. Aí vai mudar o produto, muda tudo, na verdade. Só não vai mudar o remetente e o destinatário, né? Isso é fixo. Isso vai ser fixo. Entendi. Mas é a edição desses Não, casos? aí tem que gerar um novo, né? Para gravar um número novo. Você pode ver, ó, que ela é controlada por número, né? Ó. Tá vendo? Ó? Esse é o número da... Isso, é o número da minuta. Então, por exemplo, eu gerei essa minuta aqui, ó. Eu fui lá, eu entreguei, ela morreu. Agora eu vou gerar uma próxima, a próxima aqui seria 8.000. Daqui 2 meses eu vou gerar uma de novo para esse destinatário, ela vai ser a 9.000. Mas, por exemplo, se eu perceber na hora que eu terminei, fiz a minuta, por exemplo, finalizei, aí eu percebo, sei lá, que o destinatário está com o nome errado porque por algum descuidado alguém cadastrou. Eu posso entrar lá no meu programa e editar essa informação? Isso, pode. E vai gerar uma nova número de minuto? Não, o número é o mesmo, porque daí você vai entrar com esse número, né? Entendi. A chave é sempre o número, né? A chave é sempre o número? É, a chave é o número. É tipo uma base de nota fiscal, né? A chave é o número da nota, né? Então, eles, por exemplo, eles procurarem essas notas, eles darem embaixo, eles sempre vão procurar Vai pela pelo chave. número, isso. Mas, por exemplo, assim, se eu cadastrar uma empresa, faço processo de cadastro de uma empresa, aí digitei o CNPJ errado, isso também eu posso editar? Posso entrar lá na empresa? Então, o CNPJ, tem, por exemplo, não sei se no que vocês vão programar, você vai colocar um campo de validação do CNPJ, né? Porque o CNPJ, a hora que você digita o dígito, ele pode, pode, ó, CNPJ inválido, por exemplo. Aí ele não deixa cadastrar errado, entendeu? Mas, tá, CNPJ na ração social, eu, de alguma maneira eu posso editar esse cadastro de clientes se eu fizer algum processo errado? Pode. Então, mas a chave também aqui vai ser o CNPJ, né? Então, por exemplo, o CNPJ você não consegue editar, né? Se você cadastrou ele uma vez, aí depois você... ele, por exemplo, você cadastrou no CNPJ. Não, não tem como cadastrar errado. Eu posso entrar no gerador CNPJ e pronto. É porque, na verdade, ele faz uma operação matemática, né? Para validar isso. Isso. Porque os números têm um dado lá matemático, né? Que valida ou não. Aí tudo bem, claro que o cara não vai não tem pra que fazer isso. Mas eu falo no sentido de, tipo assim, mesmo ele sendo uma chave, eu particularmente não acho que tem problema o cara apagar e digitar eu acho que ele tem que ser um campo obrigatório. Porque tem que sempre ter um CNPJ. Mas se ele cadastrar uma informação errada... Então, mas as outras informações você pode editar, mas não a chave, né? Porque a chave normalmente você nunca edita, né? Ou você libera aí pra editar. Eu acho que se não tiver problema no processo de vocês. Porque a chave,
por exemplo, a gente está tendo aula de banco de dados lá, por exemplo, no SQL, né? Na Oracle. A gente declara lá uma constante, primeiro key e tal. Ela é o que é o ponto, mas eu posso editar esse ponto. Mas só nas novas versões, né? Que a Silvia disse. Isso. Posso editar, porque... Mas na hora que você edita, que nem por exemplo, aí você tem que... Vamos supor, você cadastrou esse número aqui, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, aí daqui 2 dias você vai lá e vai editar. Não é mais 1, 2, 3, 4, 5. É 1, 2, 3, 4. Se tiver 6. alguma semelhança, aí, por exemplo, pode deixar duplicar. Isso. Porque, por exemplo, assim, vamos Ele pensar... vai atualizar esse mesmo registro que você editou, Isso. né? Tá. Porque vamos pensar, por exemplo, assim, não sei se isso pode acontecer. Hoje vocês trabalham, sei lá, com uma sequência de números. Então, vamos pensar que daqui a pouco só números não está dando mais, não satisfaz mais, ou senão vai ficar uma sequência muito grande de números. Aí vocês querem, por exemplo, começar a incluir letras. Né? Então vai ser um conjunto de números com um par de letras, por exemplo. Certo. Você precisa alterar isso. Né? Senão você tem que jogar tudo que você já fez e fazer um novo. Né? Então, talvez se houver essa... Ó, que nem, por exemplo, a minuta mesmo, ó. O número é sequencial, mas tem que ser por unidade, tá vendo? Entendi. Então, por exemplo, a unidade Campinas... Aí existe uma regra para gerar esse número. Então, na verdade, não é poder matar isso aqui, não. Porque, na verdade, o número de cada unidade vai estar aqui, né? A sequência. E da empresa, não? E da empresa, não? Não, da empresa, não. Só porque aqui a filial é quem emite, né? Sempre quem emite é alguma filial. Mas, por exemplo, se vocês emitirem uma minuta para fazer essa transferência interna, essa minuta que vocês forem emitir vai ser emitida com... Ah, entendi. A minuta que foi emitida vai ser emitida com um número que identifica vocês. Isso. E se eles emitirem... Nem, por exemplo, ó, eu estou na unidade Campinas. Certo. Então, se eu emitir uma minuta aqui agora, vamos começar o sistema do zero. Então, vai ser CPS 0001, certo? Aí, um exemplo, aí a filial de Ribeirão também está emitindo uma agora. Ela não precisa ser necessariamente o 2. Ela pode ser RPO, que nem a sigla dele lá, RPO 001. Então tá. Então o que vai mudar aqui, por exemplo, seria essa sigla em letras. Então tem que cada unidade vai ter uma sigla só. Isso. O número, aí ela pode ser aleatório. Isso. Sequencial, né? Sim, mas... Tá. Pessoal. Então eu marquei aqui, ó, na filial, tá vendo? Você vai ter que ter a sigla da unidade e o número de controle. Daí você vai amarrando. Entendi. Então essa filial, então voz, a gente deixa. Vai ter que ter, desculpa. Não, imagina. Mas aí também, isso também não interfere em nada, todo mundo pode cadastrar. Só que assim, esse número aí ele já não pode alterar, né? Sim, né? Esse número é o padrão que o sistema vai gerar para ele. Quando ele estiver cadastrando, o sistema vai gerar. Mesma coisa, tipo, o usuário que está fazendo o processo, essas coisas vão ser geradas pelo sistema, né? Não uma coisa de fábrica. Entendi. Esse aqui.